Bom dia a todos. Eu sou o professor Malcos, então, do Campus Lajeado, e minha formação é na área de matemática. Lá nós temos, por enquanto, o curso técnico em administração, na modalidade subsequente. Então, eu vou falar um pouco para vocês, então, da minha experiência, junto com as pedagogas do nosso campus, que a gente, então, desenvolve na disciplina de estatística, que acontece, então, no terceiro semestre do curso técnico em administração. Bom, esse relato, então, ele tem como foco, então, a questão da articulação do ensino de conhecimentos estatísticos, teóricos, com o estudo de casos reais de interesse dos alunos. O que, na verdade, a gente, então, propôs? A gente tem a ementa da disciplina de estatística, onde se trabalha os conhecimentos básicos de estatística e também um pouco mais, uma estatística mais aprofundada. E a ideia foi tentar fazer com que essa disciplina fosse mais atrativa para os alunos e que essa fundamentação que eu trabalho com eles, na questão mais de pesquisa, de organização de dados, de tabulação de dados, representação gráfica e tabular, análise desses dados, que isso fosse realizado também com atividades de forma concreta, mais prática. Então, eu fiz isso pela primeira vez no ano de 2015. Tá? Que foi a nossa primeira turma. A gente desenvolveu essa proposta. Na verdade, foi para a turma fazer uma pesquisa de algum assunto que fosse do interesse deles. Então, eles foram divididos em grupos e, a partir disso, eles, então, desenvolveram todas as etapas de uma pesquisa mais para o lado da estatística. Tá? E esse relato que eu vou falar para vocês, então, ele foi baseado com o que a gente fez, então, com a turma no primeiro semestre deste ano. Tá? Que, então, a gente propôs para a turma, era uma turma de 33 alunos. Nós dividimos eles em 11 grupos, 11 trios. E eles, então, escolheram temáticas. É claro, assim, isso é uma coisa até que no curso a gente vem discutindo, que nós estamos num processo de reformulação do projeto do curso, de tentar, talvez, linkar isso mais com o próprio curso técnico em administração. Porque eu, de uma certa forma, eu deixo um pouco mais livre para os alunos escolherem as temáticas que eles querem pesquisar. Tá? Então, o que eles fazem? Tá? Eles primeiro, tá? Essa proposta, geralmente, eu faço ela lá pela quinta, sexta semana de aula. Como exemplo, da turma deste semestre, eu fiz ontem à noite, por exemplo, essa proposta, que eu estou lá pela sexta aula do semestre. Então, eles já têm toda a fundamentação da estatística, e aí vamos para a prática. Tá? Então, agora, ao longo do semestre, eles vão desenvolvendo todas as etapas. Quais são essas etapas? Primeiro, então, eles vão definir o tema, o que eles querem pesquisar e criar um problema e objetivos em cima disso. E isso é uma coisa que, por mais que a gente pense que isso é tranquilo, mas para eles escreverem um objetivo, vocês não têm ideia da dificuldade que é construir isso. Tá? Então, é o primeiro passo. Então, definir o tema, tá, mas por que vocês querem pesquisar isso? Onde vocês querem chegar com isso? Tá? Então, coloque no papel e nós vamos discutir isso. Então, isso é uma das coisas que a gente faz com eles, e é um processo de ida e volta constante. Tá? Por e-mail, por escrito, presencial, a gente vai discutindo isso. Então, isso é uma caminhada que se faz. Alguma breve fundamentação teórica, eu vou dizer para vocês, eu não aprofundo isso, é uma coisa muito breve. Tá? E aí vem a questão seguinte, como a minha ideia é trabalhar com representação tabular, gráfica e assim por diante, eu incentivo que eles usem, então, um questionário, delimito com eles que seja, no mínimo, 10 questões abertas ou fechadas, preferencialmente fechadas, que são mais fáceis de fazer uma tabulação. Tá? Mas isso não é uma regra geral, então eles também criam questões abertas, e aí depois, quando chega na polícia, professor, posso fazer? Pode, sem problema. Mas eu já coloco algumas questões que podem vir a acontecer no futuro, que aí agora é hora de tabular isso, e aí como eu vou fazer? Daí
Disse, não, agora nós vamos ter que achar uma forma de organizar esses dados. Uma das exigências que eu pedi para eles, que eles aplicassem esse questionário para no mínimo 20 pessoas, tá? Então uma amostra de 20 pessoas. Depois eles tabulam esses dados, fazem representação com tabelas, com gráficos, analisam, interpretam esses resultados, fazem um breve relatório e apresentam isso, então, na última aula do semestre. Então, a última aula é um seminário onde cada dupla ou trio tem um tempo para fazer essa apresentação. E aí algumas questões que aconteceram, por exemplo, no semestre passado, ó. Os temas que eles pesquisaram. Então, sobre animais de estimação, eles tinham uma curiosidade muito grande. Quais animais de estimação, quantos, que tipo de moradias as pessoas tinham, se eles levavam esses animais para passear, tratamentos veterinários, se faziam ou não. Outra trio fez sobre aquisição e manutenção de aparelho de telefone celular. Tá? Com que frequência as pessoas trocam de aparelho, telefone celular, como que elas procedem nesse sentido. Sobre consumo de chocolates, tipos, quantidades e assim por diante. Consumo de refrigerantes, também mais ou menos na mesma linha. Teve um trio que gosta muito da questão de carros, então o questionário deles era assim, se você tivesse condições de adquirir o seu primeiro carro, então a partir disso eles elencaram algumas questões nesse sentido. Perfil do consumidor online do IFSUL Campus Lajeado. Então, esse foi um grupo que quis saber sobre a questão de compras online, mas eles limitaram o seu campo de pesquisa para os estudantes do campus. Tá? Pessoas fumantes no município de Lajeado, sobre prática de atividades físicas, de esportes e utilização das redes sociais pelas pessoas. Bom, uma pequena crítica que eu faço, que talvez isso não tenha uma relação tão direta com o curso técnico de administração num primeiro momento. Mas a minha ideia é que eles justamente, na prática, vivenciem todas essas etapas da estatística, é a primeira ideia minha. Mas isso é uma das coisas que ainda está em fase de aperfeiçoar, de tentar ligar um pouco mais com as linhas de trabalho dentro da administração. Embora alguns desses temas tenham ligação direta com a administração, outros nem tanto. Tá? Mas um tema que eu me lembro que surgiu assim, bastante questionamento, assim, que foi a questão da utilização das redes sociais. Então, assim, o que no dia da apresentação, as discussões que aconteceram, e ali, assim, do cuidado do que tu publica, por exemplo, no teu Facebook. Tá? Então, são coisas assim que surgiram no dia da discussão, quando eles apresentaram. Bom, a partir da escolha do tema, então, eles fizeram todas as etapas, apresentaram, então, e realizaram uma breve avaliação. Tá? Trouxe alguns recortes. Então, os aspectos positivos foi com que eles puderam vivenciar todas as questões que eu vinha trabalhando na disciplina, como a construção de tabelas e gráficos. Eles tiveram que fazer isso ao organizar os seus dados da pesquisa. Tá? Então, isso foi um dos pontos positivos que eles levantaram. Tá? Os métodos e assim, alguns já nas empresas onde trabalham já têm as pesquisas de satisfação, então eles já fazem isso, eles conseguiram aperfeiçoar um pouco esse tipo de trabalho, então a ideia é mais por essa linha que eles também comentaram. Estou com o negócio na mão e estou 1-0 para mim. Bom, aspectos negativos. Isso chamou muita atenção, assim, as pessoas não gostam de responder questionários. Então, eles receberam muitos nãos. Tá? Então, e teve alguns, assim, que foi uma coisa bem... daí eles começam a pegar, professor, por favor, responde para mim, porque eu não estou conseguindo chegar nos 20. Tá? E teve alguns que, assim, nessa turma aqui, teve um grupo que foi pro Google Drive, que é a disposição do questionário online, e eles tiveram quase 100 pessoas que responderam o questionário deles. Então, foi, professor, podemos fazer assim? Sem problema, vamos lá. Então, foi uma primeira tentativa e foi muito interessante. Tá? Então, tem algumas coisas que vão surgindo aí bem... apesar deles terem trabalhado, por exemplo, essa questão nas disciplinas de estatística, representação tabular e gráfica, já terem trabalhado. E na disciplina de informática, quando chegou na hora deles construírem os gráficos, tiveram dificuldades.
Tá? Então, ali não é o momento que a gente vê até que ponto realmente o processo de ensino que eu desenvolvi na minha disciplina, que o professor de informática desenvolveu, até que ponto isso realmente gerou uma aprendizagem para eles. Tá? Então, isso foi uma coisa muito interessante nas reflexões que eles trouxeram depois. Pois eles tiveram que buscar muitas coisas que eles já tinham visto ou talvez não tinham entendido muito bem. Então, ali foi o momento que nós entramos no meio da história de novo, mediando esse processo, auxiliando para que eles pudessem fazer esse trabalho, então, final, o relatório, no caso. Bom, as dificuldades também, né, eles colocaram uma questão de às vezes elaborar uma questão, porque a própria escrita, assim, colocar de se expressar bem, realmente essa pergunta que você está fazendo, ela está clara para a pessoa, se ela vai responder. Então, tudo são coisas que a gente reflete com eles. Então, o primeiro questionário, eu vou dizer para vocês, teve grupos que com certeza esse questionário foi e voltou 5 vezes no mínimo. Até que eu disse, bom, agora tu pode aplicar ele. E ainda serão algumas coisas, às vezes, não perfeitas. Tá? Então, tudo isso é um processo que acontece durante o semestre, então, com eles. Bom, contribuição, então, para eles. Agora tem uma noção de como fazer uma pesquisa, elaborar perguntas, definir a amostra para ser pesquisada, extrair dados e montar gráficos. Agregou uma experiência nova em minha vida, como aplicar uma pesquisa, tabular, elaborar gráficos e ver os resultados das mesmas. A experiência nova obtida em criação de questionários, tabelas, e sendo possível acarretar na vida profissional adiante. Bom, então, para finalizar, então, só retomando assim, então foi um trabalho que foi realizado paralelo ao desenvolvimento de todos os conteúdos da disciplina, tá? Eu deixei muito assim para eles livre esse momento da gente poder mediar esse processo e auxiliar eles, tá? Então tem alunos que mandavam dúvidas por e-mail, outros me procuravam antes da aula, ou durante a aula, ou durante o intervalo, então a gente tinha esse processo muito livre de orientação desse trabalho. E teve grupos que praticamente caminharam sozinhos. Isso que foi muito interessante, assim. A primeira turma foi uma situação, essa segunda agora que foi semestre passado, assim, teve trios assim que foram bem independentes em todo esse trabalho. E saíram coisas muito legais mesmo. Tá? Então, isso foi assim, uma coisa que me chamou bastante atenção. Os estudantes estão executando as etapas de uma pesquisa, desde a definição do tema até a apresentação dos resultados. Nesse processo, então, nós atuamos como mediadores, no ambiente de ressignificação de conhecimentos e desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à estatística ao curso técnico em administração. Então, isso que foi uma das coisas, a gente tentou assim, a ressignificação de conhecimentos, porque nós já tínhamos trabalhado algumas coisas, e os alunos tiveram que buscar de novo isso para poder realizar todas as etapas do processo. Tá? Então, se acredita que por meio da utilidade prática da estatística na educação profissional, os estudantes possam perceber sua importância no ambiente de trabalho e na sociedade em que vive, e se estará desenvolvendo uma educação estatística crítica. Bom, isso vem a questão chave aqui, que não é simplesmente se trabalhar estatística por trabalhar dados, números, mas se analisar criticamente esses dados. O que esses dados refletem para eles e para a sociedade. Tá? Então, isso é um objetivo muito forte que se tem e que é a linha da educação estatística crítica. Com o desenvolvimento dessa proposta de ensino, aponta-se a necessidade de uma reflexão sobre o ensino da estatística nos diferentes níveis de ensino, observando-se as orientações legais e os aspectos da educação estatística crítica, para que a gente possa ter a promoção de uma aprendizagem significativa crítica, tá? Na linha do Moreira. Tá? E aqui é importante, a gente tem professores, acho que atuam desde a educação infantil até a educação profissional, superior e pós-graduação. A estatística ela tem que ser trabalhada já lá desde a educação infantil. Então, isso é uma coisa assim, muito importante, de que isso aconteça. Tá? E tem diferentes formas de se trabalhar isso. Tá? E como professor de matemática, eu vejo assim, que a gente se depara com muitos alunos que tiveram muito pouco contato com a estatística durante a educação básica. Isso é bem preocupante. Então, às vezes, algumas das reflexões que foram feitas aqui, quantas formas de comunicação envolvem dados, gráficos, tabulares e assim por diante, que são importantes e que nas diferentes áreas do conhecimento estão presentes.
E será que os nossos alunos sabem interpretar e analisar esses tipos de dados? Então, aí acho que vem uma das questões que eu quero deixar no ar para vocês todos refletirem, e que aí entra uma questão para os professores de matemática e para os demais professores, eu acho, anos iniciais também, de se também ter um olhar nesse sentido. A gente trabalha também com formação de professores dos anos iniciais, e aí quando eu questiono o que vocês estão trabalhando nos anos iniciais, e eu até fiquei esses dias num grupo um pouco preocupado que para eles trabalhando as 4 operações era o suficiente. Não precisa trabalhar mais nada nos anos iniciais. E aí, assim, então agora eu estou numa caminhada de tentar conscientizar e fazê-las, as professoras verem que tem outras coisas dentro da área da matemática que precisam e são muito importantes serem trabalhadas também nos anos iniciais. Então é uma longa caminhada que se tem nesse sentido. Alguma pergunta? Não sei se tem espaço para isso. Ok? Então, obrigado pela atenção.